A paz do Senhor, amém? Vamos aproveitar, irmãos, que estamos de pé e lermos o Salmo 89. Louvado seja Deus. Este salmo ele será a matriz da nossa palavra nesta noite. Salmo 89, está ótimo. Porque, amado, obrigado. Só um versículo, é o 20. Diga comigo: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Louvado seja Deus. Que maravilha. Pode sentar, queridos. Amados, antes eu quero aproveitar para parabenizar a pastora, a primeira dama desta igreja. Que igreja linda, viu, irmãos? Tanto espiritualmente como materialmente. Que igreja maravilhosa, a ADSA, esta igreja linda e bela que estamos presenciando e conhecendo. Então eu e minha esposa, a pastora Esther, nós queremos dedicar dois versículos para a pastora Liliana, que está no Salmo 103, e não poderíamos nos furtar de agraciar esta serva de Deus com palavras bíblicas. Diz assim, pastora Liliana: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Versículo 1, verso: e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Verso 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Louvado seja Deus. Receba esta porção da Bíblia como um manto sagrado em sua vida, na vida do seu esposo, do seu lar, dos filhos, de tudo que lhe envolve. És uma agraciada de Deus. A igreja pode aplaudir mais uma vez esta obreira maravilhosa. Louvado seja Deus. Irmãos amados, também como introdução, eu quero agradecer esta fineza do pastor Galdino de estar nos trazendo a São Paulo. Nós, como ele disse, nos conhecemos na CADB, na Convenção da Assembleia de Deus do Brasil, e ano passado, em novembro, nós tivemos a nossa convenção, a nossa AGO, em Macapá. E nesta AGO nós nos tornamos presidentes da convenção. Presidente da convenção. Eu e minha esposa fomos alçados à presidência, sucedendo na convenção o nosso pastor Otton, que inclusive já transmitia ao pastor Galdino um abraço do pastor Otton Miranda de Alencar, nosso presidente da Assembleia de Deus, a terceira mais antiga do Brasil, a terceira mais antiga do mundo, né? São 102 anos que nós estamos ali no Amapá, Assembleia de Deus, fundada por Daniel Berg, né? Por Daniel Berg. Então, queridos, eu tinha convidado o pastor Galdino para ser um dos preletores, para que nós nos aproximássemos mais em termos eclesiásticos, porque agora fazemos parte da CADB. E coincidiu com a sua viagem para Israel, e ele enviou um obreiro abençoado, né, que esteve ali conosco, o pastor Roberto Borges, e o pastor Roberto Borges abrilhantou o nosso evento com a presença do pastor, né, substituindo o pastor Galdino. E o pastor Galdino adiou, creio que este ano dará certo dele estar ali no Amapá, porque esta nova convenção está gerando toda esta possibilidade de entrosamento nas regiões do Brasil. A Assembleia de Deus é a maior igreja evangélica desta nação, e por isso as suas lideranças
estão fazendo os seus intercâmbios. E nós louvamos a Deus, nós agradecemos a Deus por ter conhecido este jovem obreiro, este jovem casal, e de ver não só a jovialidade destes obreiros, mas a instrumentalidade de Deus na vida deles. Deus tem instrumentalizado a vida deste casal para cuidar desta igreja tão vigorosa que é a ADSA, a Assembleia de Deus, aqui em Santo Amaro. E glorificado seja o nome do Senhor por conhecê-lo e conhecer a vós, a esta igreja, conhecer mais uma partícula desta igreja que está trabalhando neste estado tão grande. O estado de São Paulo é mais rico do que a Argentina. O PIB de São Paulo é maior Então vocês estão no maior estado do Brasil. E nós estamos ali no Amapá, já lá no extremo norte, irmãos. Deus, Ele posiciona as suas tropas. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus é o Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. Deus é o Senhor dos exércitos. O Amapá é um estado bem pequeno. Nós só ganhamos do Acre. O Amapá é bem pequeno, tem só 16 municípios e faz fronteira com a Guiana Francesa. É lá no ponto mais extremo que temos no calendário do Brasil. E ali nós estamos também fazendo a obra do Senhor naquele lugar. E também é uma alegria estar aqui, porque aqui irá acontecer, aqui em Santo Amaro, aqui nesta igreja, na ADSA, irá acontecer a segunda Assembleia Geral Convencional da CADB, depois da primeira que foi realizada. Olha só, irmãos, foi realizado em Belém, na Igreja Mãe. Ali foi realizada a primeira convenção. E a segunda poderia ser em Manaus, a segunda poderia ser no Rio, a segunda poderia ser no Distrito Federal, poderia ser em qualquer outro lugar, mas vai ser neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu nem sei por que vai ser nesse lugar. O Senhor elegeu este lugar. Pastores virão de todos os rincões do Brasil para se reunirem aqui na ADSA, aqui em Santo Amaro. É sinal que tem mistério neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. É uma bênção muito grande. E estaremos aqui também em junho, participando da Assembleia Geral. O pastor nos franqueou, irmãos, um tempo, e nós vamos entregar uma palavra. Nós trouxemos conosco uma palavra para ministrar para esta igreja. E a base desta palavra é justamente o salmo que nós lemos. Os irmãos me ajudaram a ler o Salmo 89, verso 20. Achei a Davi, meu servo, com o meu óleo o ungi. Louvado seja o nome do Senhor. Diga mais uma vez comigo: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Que maravilha. Sabe o que é isso? A quem Deus procura. Aqui está dizendo que Deus achou. Achei a Davi. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus te achou. É a palavra que diz, irmãos. Achei a Davi. É sinal que Deus procurou. A quem Deus procura é o tema desta palavra. Como é que ele achou a Davi? Ele tinha critérios. Você vai no comércio procurar algo, e quando você encontra, ele diz: achei. É isso aqui, achei. Louvado seja Deus. Deus achou Davi. Deus te achou. Deus nos achou. A quem Deus procura. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é cheio de critérios.
A palavra está cheia de critérios. E hoje nós vamos, queridos, destacar apenas alguns. A nossa missão hoje é despertar no coração. O Espírito Santo vai desenvolver esta palavra na tua vida. Qual é o líder que Deus está procurando? Qual é o obreiro que Deus está procurando? Qual é a serva que Deus está procurando? Hoje nós vamos ver alguns critérios ilustrativos. Jamais conseguiríamos esgotar, mas elegemos aqui alguns critérios. A quem Deus procura. Louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, Deus procura prudentes. Deus procura obreiros prudentes. Ouça o que está dizendo o profeta nesta noite, que veio de muito longe para te dar esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Em Samuel, queridos, capítulo 18, versículo 19, apresenta um obreiro imprudente, um obreiro precipitado, chamado Ahimaas. Ahimaas. Deus não procura Ahimaas. Deus não procura precipitados. Pastor, quem é esse Ahimaas? A história está aí na Bíblia. Segundo Samuel 19. Ahimaas é o obreiro, é o líder oferecido. É o líder que não tem alinhamento espiritual. É o líder que não tem alinhamento ministerial. Um dos filhos de Davi morreu, e Joabe precisou de um obreiro, de um soldado, para avisar Davi. Mas esta missão, irmãos, era uma missão estratégica. Como é que eu vou falar para um rei que o filho morreu? E nem precisa ser rei. Se você sabe que alguém morreu, olha a situação para contar para o parente. É uma situação delicada. E Joabe pensa: eu preciso de alguém para esta missão. Eu preciso de alguém para esta missão. E isto acontece muito com os pastores da matriz, do campo, da coordenação, da congregação. E aí sabe o que acontece? O obreiro, o líder, o crente, ele não pode ser precipitado. Diga comigo: eu não posso ser precipitado, porque Deus procura prudentes. Tem gente que quer abrir congregação, mas não é do comando do pastor. Tem gente que quer fazer um trabalho com casais, mas não é do comando da pastora. Ahimaas, irmãos, dá uma mensagem. Ahimaas é o obreiro oferecido. Inclusive tem um ditado pelo mundo aí que serve para nós: coisa oferecida não tem valor. Tem um ditado aí pelo mundo, irmãos, viu? Tem gente que diz: mas eu acho que o pastor Galdino não está enxergando esse lance. Meu irmão, olha a história de Ahimaas. Quando Ahimaas viu que alguém precisava levar notícia para o rei, Ahimaas se precipitou. Chegou com Joabe e disse: eu vou. Joabe disse: não, não é você. Não é você, eu conheço você. Você fala muito, você gosta de atalhos. Ahimaas é o obreiro precipitado, é o obreiro que fala muito, é o obreiro que busca atalhos. Está na Bíblia. É que hoje ele é só um tópico, não é mensagem. Deus procura servos prudentes. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta palavra se desenvolva pelo Espírito em todas as áreas da tua vida. Deus procura prudentes. O prudente, ele sabe esperar o agir de Deus. O precipitado, ele atrapalha a
própria vida diante da vontade de Deus. O prudente, ele espera. O prudente, ele entende que a igreja não é empresa, a igreja não é faculdade, a igreja não é uma loja, a igreja não é uma indústria, a igreja é um organismo dirigido e orientado pelo Espírito de Deus. A quem Deus procura? Número 1, prudentes. Olhe, queridos, se Deus colocou um anjo na igreja, Deus constituiu anjos na igreja. É Ele que é o dono da obra. Mas muitas vezes nos ministérios, os obreiros, e de regra, irmãos, de regra, este obreiro, ele capota o ministério dele. É passar na frente. Ele acha que o seu líder não está ligado. Ele acha que ele tem que tomar aquele protagonismo. Se você for terminar de ler a história de Ahimaas, guarde esse capítulo 19 de 2 Samuel. Você vai ver o que aconteceu. Não teve resultado. Mesmo Joabe, o general do exército, dizendo: não é você que vai, quem vai é Cush. É Cush. Ele chamou um cuxita, ele chamou um outro soldado. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele conhecia o cuxita, ele sabia a dicção, ele sabia o jeito daquele soldado fazer o trabalho. Ele sabia que não era Ahimaas. É porque os Ahimaas não se enxergam. Eles não se enxergam. Mas nesta noite, amados, esta palavra vem para o teu coração. Louvado seja Deus. E aí é um tópico que fica na dimensão do Espírito na tua vida. Vamos para o número 2. A quem Deus procura? Número 2. Obreiros que tenham cotidiano com Deus. Obreiros que tenham, líderes que tenham, crentes que tenham cotidiano com Deus. Daniel capítulo 6 e o versículo 10. Abra sua Bíblia, vamos ver este versículo. Alguns deles eu vou destacar nesta noite, outros ficarão para a nossa reflexão posterior, para a nossa leitura posterior. Olha, Daniel capítulo 6, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia em seu quarto janelas abertas, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Louvado seja Deus! Cotidiano com Deus é oração constante. Nós estamos vivendo uma era de uma geração que pouco ora. Irmãos, aonde que vai ter intimidade? Aonde que vai ter desenvolvimento se não há comunicação? Nós precisamos de comunicação, mas muitas vezes, aqui para resumir o tempo, quando ele era auxiliar, ele orava muito. Virou diácono, já começou a orar menos. Que isso? Virou dirigente, já está orando, já é pastor já, aí já não ora mais, já não tem mais cotidiano com Deus, se abagajou, está bagajudo, aí não tem a oração, a comunicação, o cotidiano com Deus. Aí sabe o que acontece? Aí nós vamos ter vários problemas quando não nos comunicamos. A falta de comunicação gera vários desencontros em nossa vida. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, correu para sua casa, abriu a janela do quarto e começou a orar, porque ele orava 3 dias, e sempre ele orou 3 dias, 3 vezes ao dia. Louvado seja Deus. A Bíblia faz questão de dizer, como antes costumava fazer. Mas tem gente que só faz campanha de oração quando está enfermo. Tem gente que só faz campanha de oração quando a congregação não cresce. Tem gente que só faz campanha de oração próximo ao culto administrativo.
Tem gente que só faz campanha de oração quando surge algum lance que ele acha que precisa orar mais. A Bíblia diz: como antes costumava fazer. Esta última frase do versículo mostra a importância de termos cotidiano com Deus. Eu já li a Bíblia 6 vezes. Estou lendo a Bíblia pela 7ª vez. E aí Deus colocou no meu coração para eu ler a Bíblia escrevendo. Eu já estou em Daniel, capítulo 2. Todo dia eu escrevo, está lá. Já tem umas 4 resmas de papel. Eu estou fazendo a minha Bíblia manuscrita. Todo dia eu escrevo um pouco. Todo dia eu escrevo. Irmãos, a leitura escrevendo, ela é muito mais profunda. Porque eu leio e escrevo. Eu coloquei na minha mente, eu preciso de uma estratégia. Eu já li 6 vezes a Bíblia. Eu já li a Bíblia durante 1 ano. Eu já li a Bíblia durante 6 meses. Eu já li a Bíblia versículo por versículo durante 7 anos. Eu já li a Bíblia de várias maneiras, mas agora eu vou ler a Bíblia escrevendo, porque eu preciso me aprofundar na intimidade com Deus. Eu quero conversar com Ele com mais atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais a gente conversa com as pessoas, mais a gente ama as pessoas, mais a gente tem amizade pela pessoa. Vocês não me conhecem, só quem conversou comigo foi o pastor Ronaldo, o pastor Roberto e o pastor Galdinho. Mas hoje que eu conversei com ele, no almoço, durante quase 2 horas, ele já chegou aqui e já fez um elogio. Sabe por quê? Comunicação! Comunicação! Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente só olha as pessoas, a gente não dá nada por elas. Essa deficiência que eu tenho, ela é fruto do campo missionário. Eu perdi o braço na obra. Meu pai era pastor em Santarém, no Pará. E um carro me atropelou em frente à igreja. E eu perdi o braço em 1974. Mas aí eu estudei, me desenvolvi. Deus me prosperou grandiosamente. E aí, amados, consegui estudar, sou professor da Universidade Federal, professor de Direito Constitucional. E a minha mãe, ela me colocou para estudar. Ela viu aquele filho, ela viu o acidente. E ela disse: esse menino tem que estudar. E aí virei um estudante. E de estudante virei falante, expressivo. A comunicação, irmãos, a gente se expressa, a gente fala. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que tem que ser com Deus. Muitas vezes você diz assim: parece que o Senhor me discrimina, parece que Deus me discrimina. Mas você precisa de comunicação com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa ser um obreiro de comunicação. Eu chamo isto de teofonia. Existe a teofonia, é quando Deus se apresenta a nós por uma forma humana. E a teofonia é quando nós nos apresentamos a Deus em oração. Louvado seja o nome do Senhor. É a fonia de Deus. Teofonia, teocomunicação. Tem as telecomunicações e tem a teocomunicação. O que é a teocomunicação? Você sair de casa e diz: Senhor, eu estou indo para o trabalho, para a faculdade, para a igreja. Vai na minha frente, me guia, me orienta. Olha aquela pessoa no meu trabalho que está com onda para o meu lado. Senhor, olha, Senhor, para esse trânsito, me protege. Senhor, olha para minhas contas, olha para o meu ministério, olha para a minha família. Você se comunica, você se comunica, você se comunica. E é o que Deus procura: pessoas que querem falar com Ele. Louvado seja Deus. Em terceiro lugar, queridos, Deus procura obreiros, líderes, homens e mulheres transparentes. Diga comigo: transparente. Transparente, irmão, que é de ética. Transparência, ética. Irmãos, Gênesis capítulo 39. Nós não vamos ler, está lá, capítulo 39.
Este capítulo fala de José. José, queridos, é um personagem que Deus muito amou. Deus achou José. E na vida de José, nós temos muito bem didaticamente apresentado para nós a nossa forma de vida, o nosso modo de viver. Muitas vezes estamos vivendo em abundância, outras vezes estamos vivendo em escassez. E isto é característico da raça humana. A raça humana, depois do pecado no jardim e tal, para papapepê, a raça humana, a nossa vida pode ser rico, pode ser pobre. Tem horas que está tudo bem materialmente, tem horas que está tudo apertado. Então José, olha só, irmãos, José agradou a Deus. José teve 3 momentos na vida dele, e nesses 3 momentos ele agradou ao Senhor. José viveu prosperidade e escassez em 3 momentos da vida dele. Ele viveu prosperidade e escassez quando estava com o pai. Ele viveu prosperidade e escassez quando estava no Egito como escravo. E ele viveu prosperidade e escassez quando ele foi governador do Egito. E nas 3 oportunidades ele se manteve digno. Louvado seja Deus. Deus procura pessoas dignas. Deus procura obreiros dignos, obreiros transparentes, obreiros éticos. Jacó colocou José para servi-lo, deu até roupa diferente para ele, e ele exerceu o ministério de coração puro. Ele não tinha subterfúgio. Aí os irmãos dele criaram aquela situação na escassez. Ele foi para o poço. Irmãos, tudo na vida de José tem simbolismo. Tudo tem simbolismo. Ele se manteve digno. Foi levado como escravo, continuou se mantendo digno. E aí lá no Egito foi viver a prosperidade. E outra, um parêntese. Tudo que acontece, irmãos, em nossa vida é Deus nos preparando. Não tem nada à toa na nossa vida, irmãos. Deus está te preparando, Deus está te capacitando. A prosperidade na casa do pai de José era para ele saber administrar aquela prosperidade. A prosperidade na casa de Potifar era para ele saber administrar aquela prosperidade, até Deus colocar como governador e ele administrar os 7 anos de prosperidade no mundo. Louvado seja Deus. Nada acontece contigo por acaso. Só que muitas vezes, irmãos, tem obreiros que aí deixam de ser procurados por Deus. Por quê? Porque ele não tem transparência. Ele é colocado num departamento da igreja, ele não tem transparência. Ele falha, ele tem falhas de caráter. Muitas vezes ele é colocado numa congregação, ela é colocada numa congregação, não tem transparência. E olhe só, irmãos, Deus está vendo. É o único ser que você não vai conseguir fugir dele. Deus viu dignidade. E outra coisa que eu vou dizer para você, a mulher de Potifar, irmão, se nós formos traduzir a mulher de Potifar só com problema de mulher, irmãos, até uma hermenêutica muito pobre. A mulher de Potifar está falando de transparência, está falando de ética. Louvado seja o nome do Senhor. Virou pastor de campo. Aí ele já começa a ser ludibriado pela síndrome da mulher de Potifar. Mulher de Potifar é sinônimo de desvio, é sinônimo de mentira, é sinônimo de desejo por prazeres, por mordomia. Mulher de Potifar chega, é um espírito a mulher de Potifar. A Bíblia não diz nem o nome dela, porque ela simboliza um espírito maligno. Qual é o espírito? O pastor me colocou aqui, rapaz. Estou dando um show nesse lugar. Meu culto está melhor do que o dele. Eu canto até melhor do que ele. Eu estou pensando até o seguinte: eu acho que eu vou abrir o meu ministério. Já está com o cheiro da mulher de Potifar. Entendeu? Olha o camarada, ele já começa, irmãos. Claro que eu não vou detalhar aqui, que não é o objetivo. E na nossa vida, eu estou falando aqui para a igreja e para obreiros.
Nós não podemos ser ludibriados por esse espírito. Nós temos que manter uma vida de transparência, de ética, de dignidade, porque vai chegar a hora que o Senhor vai levantar-nos como governador. Louvado seja o nome do Senhor. Deus procura líderes transparentes. Uns vão até um quarto do caminho e já se corrompem. Aí a gente fica numa agonia, o presidente fica numa agonia, o ministério fica numa agonia, os vice-presidentes, os supervisores. Rapaz, aquele obreiro começou bem e agora parece que começou a desandar a vida dele. O que está acontecendo? Eu acho que aquela mulher dele que é panema está dando problema para ele. Eu acho que deve ser. A gente começa a procurar, não, o camarada escondido, ele está falhando, dando ouvidos ao espírito da mulher de Potifar. Mas nesta noite nós estamos aprendendo que Deus procura obreiros e líderes transparentes. Louvado seja Deus. Inclusive líderes afobados, doidos pelo prato de lentilha. Mal virou supervisor de campo, o camarada já começa a mentir sobre a administração, se ludibriando, muitas vezes está lá no departamento, não está sendo sábio, né? Está colocando dificuldades. A mulher de Potifar é um espírito que ela se apresenta, né? A gente colocando dificuldades. Pastor me colocou, cadê o dinheiro para comprar o material para dar aula para essa escola dominical? Eu não estou entendendo, vou ter que tirar do meu bolso. É o cheiro do espírito da mulher de Potifar. Ela está doida para pegar os filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, sem que ninguém esperasse, eu viro lá o presidente da convenção. Eu sirvo a Deus lá há 30 anos. Meu primeiro cargo foi professor da escola. Eu dava meu jeito para dar aula, queridos. Existe hoje um espírito que confunde. As pessoas estão vendo o crescimento da igreja, e aí pronto, a igreja, ele começa a ver com os outros olhos, com os olhos da mulher de Potifar, com os olhos do prazer. Isso aqui é legal, isso aqui dá para ganhar dinheiro, isso aqui está com cheiro de lençol cheiroso, isso aqui está com cheiro de mulher de Potifar, essa parada aqui é boa. Ele começa a olhar como que se fosse um órgão público. Ele começa a olhar como que se fosse uma multinacional. Ele já começa a pensar: se eu pegar aquele campo já dá para trocar meu carro. Ele vira um Fórmula 1. Eu acho. E aí, amados, José disse: sai fora, louca. A minha vida está dentro do projeto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vai chegar a hora que eu vou ser governador. Vai chegar a hora que Deus vai me dar minha princesa. Vai chegar a hora que eu vou ter o meu lar, o meu quarto luxuoso. Vai chegar a hora que Deus vai me dar minha mordomia. Louvado seja Deus. Vai chegar a hora. Eu nem esquento. Aí já cheguei agora, presidente. Mas irmãos, mais lá para trás, eu passei os perrengues pelas congregações. Eu lembro de uma congregação que eu fui me congregar por ordem do pastor. Eu ainda era bem jovem. E tinha a oração das 6, pastor Galdino. E eu passei um tempo nesta igreja. E eu descobri nesta congregação, em Macapá, que eu me congregava, eu descobri o nome de um demônio. O demônio que esconde a chave da igreja. É um demônio. Quando eu comecei a ir para essa igreja, e aí eu era solteiro, não fazia faculdade, não tinha emprego. O pastor Otoniel, que é pai do pastor Otton, que falecido, me colocou lá. E eu soube que tinha oração das 6 da manhã. E eu vou para a oração, irmão. Eu tenho como ir.
a obra. Você tem como fazer, você tem condição de servir a Deus, você tem que ter os horários de Deus, você tem que ter a disposição de Deus. E aí no primeiro dia, eu cheguei lá com a minha bicicletinha na frente da congregação, e aí tinha 2 irmãos, eu disse, vai ter oração, ele disse, até agora a irmã da chave não chegou. Aí deu 6h30, vamos embora porque não deu para abrir a igreja. Aí eu fui embora, nesse dia era o primeiro. No outro dia eu cheguei, a irmã que tinha a chave, ela perdeu a chave. No terceiro dia, quando eu cheguei, o irmão que ficou de tirar a nova cópia da chave, não tirou a cópia da chave. Aí eu comecei, irmão, o sangue começou a esquentar. No quarto dia, quando eu cheguei, já era quinta-feira, irmãos, perdendo a semana inteira já de oração. Irmãos, eu lembro como que se fosse hoje, eu chegava e ficava em cima da minha bicicleta. E aí, quando nós falamos, os irmãos disseram, irmão, nós não sabemos mais nem como é que está o negócio dessa chave. Eu disse, o que é o problema dessa chave? Não é, irmão, sempre assim. Eu disse, eu quero uma cópia dessa chave. Aí os irmãos se assustaram, eu sem paletó, com a minha camisetazinha, só com o braço. Eles olharam, eu quero a cópia dessa chave. E quem vai abrir essa chave a partir de agora sou eu. Aí os irmãos olharam para mim e disseram, meu Deus do céu, acho que o irmão é meio bilé. Eu disse, onde é que pega essa chave? Está na casa do irmão Zé Luiz. Eu vou lá agora. Hoje eu pego a cópia dessa chave. E eu fui buscar a bendita cópia da chave. E arranquei da mão do demônio que esconde a chave da igreja. Irmãos, eu peguei a cópia da chave. Quando eu peguei, eu disse, Senhor, todo dia eu vou abrir essa igreja. Aí uma voz disse no meu coração, não, tu vai dormir na igreja. Eu disse, eu vou dormir na igreja. Irmãos, eu comecei a dormir na igreja. Eu dormia nos bancos da igreja do Buritizal, bairro do Buritizal, na avenida, na rua Professor Torres, número 3030. Irmãos, eu dirigi a oração das 6 da manhã durante 1 ano e 2 meses. Irmãos, dormir dentro da igreja, irmãos, eu digo para vocês, é fantástico dormir dentro da igreja. A minha mulher está aqui, e é bonita. O meu quarto está lá em casa, e é grande. E nós compramos a maior cama da cidade, uma King Box Mega Box. Quando eu comecei a dormir com ela nesta cama enorme, leva metade do quarto, que eu me acordei de manhã, procurei a minha esposa, peguei um susto tremendo. Eu disse, Jesus voltou. Eu não achei a minha esposa. Aí eu me acordei direito, ela estava na cama, mas estava longe, o meu braço não alcançou, irmãos. Eu digo de verdade, eu não estou fazendo graça. É hilário, mas eu peguei um susto. A cama é muito grande. Pastor, eu estou dizendo isso para dizer para você, e digo na frente dela, digo diante de Deus, eu não posso fazer brincadeiras com coisas de Deus, que eu sou profeta de Deus. Nem hoje, com a minha esposa e com o conforto que Deus me deu, é melhor o sono do que aquele 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, dormindo na casa de Deus. Pastor, por que o senhor parou de dormir na igreja depois de 1 ano e 2 meses? Porque eu passei em 2 vestibulares, passei na Justiça Federal, e irmãos, e aí tudo engatilhou, já encontrei ela, tinha 14 anos, eu fiquei com medo, para responder processo, teve que esperar um pouco ela ficar mais velha. O Senhor me prosperou, me deu casa, me deu carro. Irmãos, depois dessa campanha de 1 ano e 2 meses, cuidando, o Senhor me prosperou de maneira tremenda. Deus procura pessoas que tenham dignidade, interesse pela obra. Amados, o tempo já está acabando. Número 4, Deus procura pessoas com paciência. Paciência, parecido com prudência, paciência. José de novo. Irmãos, José teve paciência na casa do pai com aqueles 11 irmãos enchendo o saco dele.
José teve paciência com a vida de escravo. Olha, irmãos, ele ficou na prisão esperando. Ele sentia, irmãos, quem é de Deus sabe que ele vai prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é de Deus descansa no Senhor. Louvado seja Deus. Inclusive, quando ele interpretou um sonho de um rapaz lá, diz a Bíblia, em Gênesis 40, que Deus... Eu vou ler com vocês. Abra Gênesis 40. Eu vou ler 2 versículos em Gênesis 40. O 14 e o 23. Isso aqui vale, todos valem a pena, mas esses aqui para contextualizar minha fala, irmãos. Gênesis 40. Olhe só, 2 versículos para servir. Já vou encerrar já, para não cansar os irmãos. Olha aqui, Gênesis 40. O primeiro versículo é o 14. Irmãos, olha o que diz: porém, lembra-te de mim, quando te fores bem. É aquela história de José, entenderam? Todo mundo lembra. Ele interpretou o sonho bom para o camarada, entendeu? Ele interpretou, ele fez um favor maravilhoso. O cara estava preso injustamente. Ele interpretou e disse: não, o rei vai te chamar de novo. O rei vai te chamar, entenderam? E aí o que acontece? Olha o que diz o versículo 23, se não me falha a memória. É o versículo 24. E aconteceu que quase 3 meses, Gênesis 40, desculpa que mudou aqui a folha. O versículo 23. O copeiro mó, porém, não se lembrou de José. Diga comigo, não se lembrou. Diga, esqueceu. Irmãos, Deus está procurando obreiros prudentes, falamos em primeiro lugar, e obreiros pacientes. Olhe, querido, tira essa confusão. Você está confundindo a sua carreira ministerial com carreira profissional. Agora, né, que você está dedicado à sua vida ministerial e à igreja que está presente, irmãos, muitas vezes a gente deposita a nossa esperança no vereador. A gente deposita a nossa esperança no pastor. A gente deposita a nossa esperança no empresário. Irmãos, este erro é um erro crasso. É um erro crasso. Olhe, queridos, o Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Louvado seja Deus. E esperar com paciência é esperar plenamente. E esperar sem paciência é esperar de maneira parcial. Você diz: eu estou esperando, mas eu tenho um camarada que ele é amigo do Bruno Covas. Eu estou atrás de um contrato lá, eu estou na área. Eu estou esperando, mas eu acredito que o pastor Galdino pode quebrar meu galho. Eu estou esperando, mas eu tenho uma patroa que pode me ajudar. Eu estou esperando, mas eu tenho um parente que pode me socorrer. Eu estou esperando, mas... Aí olha só o que acontece. Há muitas pessoas pelo Brasil afora que estão sabotando a vida, a bênção, a graça de Deus na nossa vida, na vida da pessoa. Sabe por quê? Ela sabota. Ela está na igreja, ela está esperando, mas não é com paciência. E esperar com paciência é dizer: Senhor, se tu não agir, isso vai estragar. É tu ou tu. Só o Senhor poderá me socorrer. Mas hoje, queridos, é uma dificuldade, porque existem tantos embaraços para a nossa esperança em Deus. Esperei, disse o salmista, com paciência. Esperei com paciência. Aqui José, ele esperou, esqueceram dele, irmãos. Ele continuou fazendo o mesmo trabalho que ele fazia. O mesmo trabalho. Parece que eu não cresço na ADSA. Parece que eu não cresço no ministério. Queridos, vai fazendo do mesmo jeito abençoado que você faz. Eu e minha esposa, nós estávamos recém-casados. O pastor me deu uma igreja para eu dirigir, pastor Galdino, num ramal.
E o dirigente tinha entregado à congregação porque ele não queria sujar o carro dele. Era um ramal de terra, de lama. E o dirigente entregou: pastor, eu não posso, não está lama lá, eu tenho que entrar com o meu carro. Quase que eu dizia para ele, eu não disse, mas quase que eu dizia: mas o carro não é feito para isso? Já é para proteger os nossos pés, né? O carro já é uma ferramenta. O cara é cheio de lorota, rapaz, até hoje está lá, no mesmo lugar. E Deus foi me abençoando, me abençoando, me abençoando. Já estou na presidência da convenção. Agora ele é meu subordinado. Agora ele está lá, ajudando no trabalho. Aí agora que eu estou me lembrando disso, aquele camarada que não foi fazer, não teve paciência, não teve, né, esta paciência no Senhor para fazer a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a paciência, queridos, olhe, a paciência, ela se manifesta na escassez, e a transparência deve se manifestar na bonança. É na bonança que nós temos que ser éticos, e é na escassez que nós temos que ter paciência. Nós temos que ter cuidado quando vierem os tempos da bonança, porque a nossa vida é subindo morro e descendo morro, subindo morro e descendo morro. Horas está tudo folgado, dinheiro na conta, horas o carro está batido, as dívidas estão crescendo. Então quando bate o carro, quando falta ajeitar a casa, quando falta o recurso, eu tenho que ter paciência. E quando for na bonança, eu tenho que ter transparência. Louvado seja o nome do Senhor. É na escassez que você tem que ter paciência. Paciência para concluir. Paciência, amados, é se jogar nos braços de Deus. E para encerrar, queridos, disposição. Mateus capítulo 9 e o versículo 37. Porque os campos estão brancos, mas poucos são os ceifeiros. Eu não entendo por que tem tanta gente hoje sendo consagrada. Vamos ficar de pé para a gente encerrar, que eu quero fazer uma oração por vocês. Eu não posso ir embora de São Paulo sem pronunciar a bênção na vida de você, porque eu não vim aqui como turista, eu vim aqui como profeta de Deus para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nunca as convenções consagraram tantas pessoas. Amados, são quilos e quilos de credenciais. É mais quem tem credencial. Você abre no site, na internet. Hoje é muito fácil. Tem convenções aí pela internet que é só pagar que eles dão a carteira para você. Mas nós temos dificuldade de ceifeiros. Deus procura líderes e obreiros que tenham disposição para fazer a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Levante comigo a sua mão direita e oremos. Papaizinho do céu, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de ser arauto da Tua palavra, Senhor, neste altar, neste púlpito. Recompensa o Teu servo, Senhor, que nos honrou abrindo esta oportunidade de estar aqui, ó Deus. E eu, Senhor amado, quero profetizar na vida de cada pessoa que está neste lugar, Senhor. Eu repreendo toda enfermidade. Eu repreendo, Senhor, todo problema conjugal. Eu repreendo, Senhor, todo problema, tudo que atrapalha o desenvolvimento ministerial. Eu repreendo todas as dívidas em todas as áreas. Senhor amado, eu profetizo bênçãos na vida deste homem, na vida desta mulher que hoje veio aqui para ouvir a Tua palavra. Pai bendito, toma em Tuas mãos cada um dos Teus filhos nesta noite, Senhor amado, e prospera na face desta terra. Deus do céu, assim nós oramos e Te agradecemos. E você diga comigo amém.